Graças a Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Essa é a segunda aula da nossa matéria Teologia do Culto Cristão. Para quem não me conhece, você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Tiago Ramos, pastor da Igreja Metodista Internacional, e este é o Seminário Metodista Internacional. Nós oferecemos para você um curso básico em teologia, onde você pode acessar as matérias no YouTube, aprender, adquirir conhecimento e, se você quiser, receber ao final desse curso um certificado com um diploma, conferindo a você um grau de alguém que cursou o curso básico em teologia pelo Seminário Metodista Internacional. Você precisa ser um aluno regularmente matriculado. Então você entra em contato conosco e só fazer um comentário aqui embaixo do vídeo e você vai fazer contato conosco. Nós vamos entrar em contato com você e vamos passar para você todo o passo a passo para você se tornar um aluno do Seminário Metodista Internacional. É um prazer imenso ter você conosco e eu quero lhe pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, que você curta, comente esse vídeo e, se você puder, que você compartilhe com outras pessoas, para que o maior número de pessoas possa ser abençoado pelo nosso conteúdo. Amém? Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre a origem da adoração, que teve a sua origem no Éden, teve a sua origem com o homem, falamos sobre a origem da adoração na nação de Israel e a origem da adoração na igreja. Falamos sobre quem pode adorar, sobre como adorar e a quem adorar. E agora nós vamos entrar no segundo capítulo da nossa matéria, unidade e diversidade da adoração no Novo Testamento. Pegue aí o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, para você fazer suas anotações e participar conosco dessa aula que vai abençoar grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Capítulo de número 2. Unidade e diversidade da adoração no Novo Testamento. As perguntas nem sempre são pertinentes aos interesses do Novo Testamento. E como não existem muitos detalhes claros, e não existe liturgia, nem livros que falam dos cultos existentes naquela época, nós temos que cuidar para não forçar uma interpretação do texto de coisas que não existiam ou que estejam fora do contexto dos textos bíblicos daquela época. A adoração cristã, ela tem crescido com o passar dos anos. E isso tudo como resposta a toda sorte de estímulos e pressões. As mudanças básicas na adoração foram: letra A adoção da simbologia. Com o passar do tempo, nós adotamos símbolos na nossa adoração e no nosso culto. Lembrando que, para fins dessa aula, dessa matéria, quando usarmos a palavra culto ou a palavra adoração, estamos falando acerca da mesma coisa. Você já percebeu que na maioria das igrejas nós temos uma cruz, sempre vazia, no caso das igrejas evangélicas, porque nós cremos que a representação da cruz, ela é a representação da vitória de Cristo sobre a morte. Por isso a cruz vazia. Nós não usamos aquela cruz com um homem crucificado nela, porque essa não é a figura e a referência que nós temos de Jesus. Para nós, Jesus não está morto naquela cruz. Jesus não é aquela figura que você olha e chega a dar pena. Mas Jesus é o Senhor dos Senhores, que morreu sim, mas ressuscitou, e por isso a cruz está vazia. Temos também outros símbolos, como aquele peixe, que várias igrejas evangélicas usam. Algumas igrejas evangélicas usam, inclusive, símbolos judaicos no seu culto, como, por exemplo, a estrela de Davi, como, por exemplo,
o candelabro de 7 pontas. São símbolos que não são símbolos cristãos, são símbolos judaicos, não fazem parte do dia a dia da igreja de Jesus Cristo, mas, infelizmente, algumas igrejas, por falta de conhecimento bíblico-teológico, acabam utilizando no ambiente do seu culto esses símbolos. Mas o fato é que, ao longo do tempo, o culto e a adoração foram aderindo a alguns símbolos. E, por exemplo, edifícios com altares, bancos e etc. A adoração, ela era feita nas casas, o culto cristão era feito nas casas. Então, com o passar do tempo, nós passamos a adotar igrejas, templos, com altares, com bancos, com iluminação, com sonorização, com climatização. Isso tudo é legal, é bacana. Agora, acabou se perdendo um pouco a ideia primitiva do culto nas casas. Isso é algo que a gente precisa rever e a gente precisa retomar a cada dia. À luz de 1 Coríntios 14, 26, nós podemos afirmar que, à primeira vista, o culto era uma reunião espontânea, sem nenhuma estrutura, que compreendia a plena participação de todos os presentes e sem nenhuma supervisão. No entanto, as cartas paulinas, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, elas retratam a presença de líderes, tais como bispos, presbíteros, que significa pastores, né? A palavra grega presbítero significa pastor, bispos, presbíteros, diáconos e etc. Marcos 13, 14, Apocalipse 1, 3, enfim, trazem essas figuras. Ao confrontarmos com a escassez de provas inequívocas, temos que cuidar em não afirmar que determinado rito ou costume pertencia à igreja primitiva. Isso é interessante porque não existem muitos elementos históricos para que a gente possa afirmar isso ou aquilo fazia parte da liturgia ou do culto da igreja primitiva. O que se tem, o que nós temos de noção e de ideia é o que a Bíblia nos traz e que dá essa conotação e essa visão de reuniões espontâneas, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma liturgia pré-determinada. Outro cuidado que devemos ter é quanto aos instrumentos musicais, que parecem não ter desempenho nenhum. Outro cuidado que nós devemos ter é com os instrumentos musicais, que parecem não ter desempenhado nenhuma função na igreja primitiva. A introdução de sinos foi uma inovação romana, o que poderíamos chamar de liturgia apresentada no Novo Testamento e aceito como forma de cultuar a Deus. Foi o seguinte, vamos lá, na igreja primitiva não tinha instrumentos musicais, pelo menos não existem relatos históricos de que o culto na igreja primitiva se utilizava de instrumentos musicais. Quando começaram a utilizar sinos, que até hoje se utiliza na igreja romana, foi por influência justamente do Império Romano. Isso não significa, claro, que nós não possamos utilizar hoje na estrutura e na liturgia dos nossos cultos, mas é só para a gente ter uma noção de como era a liturgia do culto da igreja primitiva. A liturgia neotestamentária. Primeiro, as mulheres no culto da igreja primitiva cobriam sua cabeça com um véu. Isso a gente pode ver em 1 Coríntios 11, de 2 a 16. É apresentada essa exigência para manter a ordem, sinal de autoridade no exercício do dom profético. Ela introduziu uma forma branda de controle hierárquico para respaldar seu argumento e estabelecer certas restrições ao uso feminino do dom de línguas. 1 Coríntios 14, de 32 a 36, 1 Timóteo 2, de 8 a 15. É claro que isso era uma questão cultural daquele momento histórico e que nós, nos nossos dias, temos uma sociedade muito mais avançada e evoluída e compreendemos que as mulheres elas podem
exercer os seus dons e elas podem viver a plenitude do que Deus tem para elas, não precisam, inclusive, usar véu na igreja, né? Isso era uma questão meramente pontual daquele momento histórico, mas fazia parte da liturgia da igreja. 2. O lava-pés. O banho dos pés era um sinal de hospitalidade necessário para visitantes em Israel. Evidentemente, tal costume é inadequado nos nossos dias. Quando Jesus, em João 13,15, faz e deixa-o como exemplo a ser seguido, ele não instituiu o lava-pés, mas a grande lição de humildade a favor dos que necessitam a ajuda prática de maneira possível de ser apreciada e entendida por todos da sua época. A questão do lava-pés, por que ela fazia parte da liturgia da igreja primitiva? Porque era uma cultura em Israel. Quando alguém chegava na sua casa, você oferecia água e lavava os pés daquela pessoa. Porque geralmente eram pessoas que caminhavam muito, eram viajantes, e quando chegavam estavam com os pés cansados, às vezes feridos. E era uma forma de oferecer uma certa hospitalidade, um certo cuidado com aquele alguém que estava indo à sua casa. Jesus adota isso como um sinal de humildade, uma vez que ele, sendo rei, lava os pés dos seus discípulos. Mas isso não significa que o lava-pés seja parte da liturgia da igreja dos nossos dias. E o terceiro ponto da liturgia da igreja primitiva era a festa do amor, ou a festa ágape. Era um sinal de fraternidade entre os cristãos. Quebrava a barreira entre ricos e pobres e era um exemplo de vida comum no corpo de Cristo. 2 Pedro 2,13, Judas 12, Atos 2, de 44 a 46, trazem essa questão da festa ágape. Quando essa festa se converteu em comida, Paulo repreendeu a igreja severamente. 1 Coríntios 11, 33 e 34. Mais tarde, essa prática volta à igreja, como resultado da koinonia, ou seja, a comunhão, que denota a participação unida em todas as coisas boas que se desfrutam na comunhão divina e humana e o desejo de compartilhá-la. Isso é interessante, a festa do amor. A festa do amor é no momento em que toda a igreja estava junta. Era um momento de comunhão, era um momento de estreitar os laços entre as pessoas. Era um momento em que todos, de fato, se sentiam irmãos. Era um momento em que não havia distinção entre ricos, pobres, clérigos ou leigos. Todos eram juntos, todos estavam juntos, todos participavam juntos, todos viviam juntos. O problema é que quando isso começou a se transformar em comilança, o que significa isso? Os ricos levavam verdadeiros banquetes e comiam entre si. Quando os pobres começavam a chegar, já não tinham mais nada, e o apóstolo Paulo, muito chateado com toda essa situação, repreende a igreja e diz: olha, quem tem fome que come em casa. Aqui não é o lugar para isso, aqui é o lugar de nós juntos, como uma igreja, como um povo, participarmos desse momento de comunhão entre nós. Então, é muito interessante essa questão da festa do amor, que também não faz mais parte da liturgia dos nossos cultos, mas é fundamental que nós tenhamos momentos assim, momentos de comunhão, ainda que seja pré-culto, pós-culto, mas que nós tenhamos momentos de comunhão, para que todos possam se sentir um, para que possamos estreitar os laços de amor, de carinho, de comunhão uns com os outros. Isso é fundamental na igreja dos nossos dias. Segundo ponto, a coerência da adoração no Novo Testamento. 1. A centralidade de Cristo. Há certas constantes cristológicas que se concentram em dois assuntos principais. O primeiro deles, letra A, uma revelação de Deus Pai que Jesus Cristo trouxe e incorporou. Seu nome distintivo é Abba, que significa querido pai ou paizinho, que indica o conhecimento íntimo que Jesus tinha de Deus e sua comunhão com Ele.
Jesus deu aos seus discípulos acesso a esse segredo. Mateus 11, 25 a 30, Lucas 10, de 10, 21 a 22. Isso é interessante porque, por mais que a gente tenha vários religiosos ali no momento em que Jesus está na Terra, nenhum deles tratava Deus como Abba. Nenhum deles tratava o Pai como paizinho, como pai querido, porque a relação era diferente. Então Jesus, ele nos permite, ele nos traz a uma outra condição, em que nós podemos direcionar a nossa adoração a Deus, não apenas como Rei não apenas como Senhor, não apenas como o Senhor dos Exércitos, não apenas como o Deus Criador, mas também como Abba, como nosso paizinho querido, como nosso paizinho, porque Jesus nos revelou esse segredo, que o Pai nos amou, que o Pai nos deu Ele para que nos comprasse, que o Pai criou todo o plano de salvação, que o Pai nos adotou como filhos através do sacrifício de Jesus, que o Pai, através do sacrifício de Jesus, nos arranca do império das trevas e nos leva, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso nos revela uma face do Pai que os homens do Antigo Testamento não conheciam, como um paizinho, como um pai querido, como um pai de amor. Então podemos nos referir a Ele nos nossos momentos e ambientes de adoração dessa forma. B. A convicção de que adorava a Deus em nome do Senhor ressuscitado. Não se considerava a ressurreição de Jesus tanto como uma maravilha, senão como uma reivindicação de afirmações de sua vida terrena e o coroamento do seu anúncio do iminente governo de Deus. Com sua vinda, sacrifício, triunfo, havia começado a nova era do reino de Deus entre a humanidade. Glória a Deus, que coisa linda. As implicações do Senhor vivo, presente com o seu povo, ao vir encontrá-lo na adoração, são de importância vital. A adoração cristã se estabelece sobre a base dessa afirmação. O Senhor ressuscitado está presente com sua igreja, que espera e experimenta seu poder vivente quando ele vem encontrá-la nos cultos de adoração cristã. Gente, isso é poderoso e maravilhoso, porque antes, no Antigo Testamento, quando se oferecia ofertas como sinal de adoração a Deus, a fumaça da oferta ela subia e a oferta subia aos céus. Agora, nós adoramos a Deus em nome de Jesus, que ressuscitou dos mortos para nos salvar, e não é mais simplesmente a nossa adoração que sobe, mas além da nossa adoração subir, o próprio Rei dos Reis, ele vem ao encontro da sua igreja para receber a adoração. É por isso que a presença dele constantemente está conosco. É por isso que a presença dele constantemente se manifesta em ambiente de adoração verdadeira. Vocês percebem? Isso é incrível e maravilhoso. O Espírito Santo está presente. Esse é o segundo ponto distintivo destacado na igreja do Novo Testamento, em seus cultos. O Santo Espírito opera em todas as partes do culto. O Espírito Santo, ele está presente e ele opera em todas as partes do culto.